O porquê disso, quer dizer, por que nós chegamos nesse ponto quando ainda nós temos um setor majoritário hoje na Câmara dos Deputados, é o setor conservador ou extremista, como queiram denominar, mas por que tanto receio de eventuais crimes que podem cometer? Tem a questão das emendas, será que o foco central é a questão das emendas? É uma parte só. Sim. Essa pergunta que você fez, ela é essencial, porque alguns tentam, pelo menos, buscar uma justificativa para isso. Sim. E eles vão na história buscar. Sim. Você tem razão. Eles vão buscar na história da ditadura. Então, eles pensam que pessoas como eu, que ficou 21 anos lutando contra a ditadura, 10 da clandestinidade, na cadeia, na tortura, no DOI-CODE, e fui condenado a 3 anos por organizar partido político ilegal. Veja, em 78, até eu brinco com os nossos bolsonaristas de extrema-direita e falo assim, se pessoas como eu não tivessem lutado naquele tempo, vocês não estariam aqui no Congresso. O Congresso está fechado. Então foi isso que aconteceu. Como você vai fazer o break, eu vou tocar só agora, no caso Márcio Moreira Alves, que eu era... Vamos entrar e fazer o break, porque o caso Márcio Moreira Alves foi em 1968, era um jornalista do Correio da Manhã, eleito deputado em 66 pela Guanabara, que era a cidade do Rio de Janeiro, que foi um estado entre 1960 e 1975, e foi o caso emblemático que precede o AI-5. Vamos ao break. Como prometido, estamos de volta. Justamente eu interrompi o deputado quando ele ia fazer uma referência ao jornalista Márcio Moreira Alves, o episódio que precede o adicional número 5. Vamos lá, deputado, por favor. Então, Vila, nós tínhamos naquele momento, em 68, uma reação forte ao regime, porque eles não tinham dado o golpe sobre o golpe, que é o AI-5, que foi em dezembro, 13 de dezembro de 68. E o que aconteceu? O Congresso estava aberto, já tinha se cassado muita gente em 64, pelo adicional número 1 ou 2, e o Márcio Moreira Alves era um daqueles deputados autênticos, como era o Chico Pinto, o Lisânias Maciel. Eu acompanhava como estudante na época de engenharia. E o Márcio Moreira Alves fez um discurso contundente contra o regime militar. Ele, inclusive, colocou uma questão que é o seguinte: os cadetes do Exército Brasileiro nem deveriam dançar com... As moças não deveriam dançar com os cadetes. Eles ficaram pé da vida, né? Então, aí foi o quê? Pediram para que, naquela época, a Constituição estabelecesse... A Constituição antiga. É a Constituição estabelecia, de 67. Isso, estabelecia o seguinte, que tinha que ter licença da Câmara para iniciar o processo. Isso. Que é exatamente o que eles votaram hoje. Qual é a questão aqui? É o tempo histórico. Essa que é a questão. Então, o Márcio Moreira Alves falou essa frase. O Congresso já tinha uma resistência ao regime militar, era muita opressão. Então, quando foi posto em julgamento, o processo foi derrubado. No dia seguinte, eles fecharam o Congresso. Isso é ditadura. Isso é ditadura. Eu queria só lembrar vocês, fazer um adendo ao deputado, que o discurso foi, acho que no dia 5, sem ser chato, historiador tem de situar 5 de setembro de 68, antecedendo o dia 7, e a referência foi a Grécia Antiga, as mulheres que não recebiam os seus maridos quando derrotados. E o Márcio Moreira Alves, do MDB antigo, que nós tínhamos 2 partidos nesse momento, Arena, Aliança Renovadora Nacional, Movimento Democrático Brasileiro, que foram criados quando foram extintos os partidos pelo OI2, em outubro de 1965. Nós tínhamos 13 partidos, foi imposto a força o bipartidarismo. Bem, e foi exigido, então, que a Câmara autorizasse. E ficou célebre o discurso do deputado federal Mário Covas, que era o deputado do MDB, a base dele era a Baixada Santista naquela época, né? E que faz um discurso que vocês encontram no YouTube. Um discurso sério dizendo não, nós vamos dizer não, nós não autorizamos. E a Câmara disse não. O regime, o presidente Costa e Silva, no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras, se reuniu com seu gabinete, com seu ministério, no dia 13 de dezembro de 68, e aí impôs o ato mais autoritário da história brasileira republicana,
que é o ato institucional número 5, que o presidente podia fazer absolutamente tudo, não só, o que já é muito, caçar parlamentares e vereador, deputado estadual, federal, prefeito, governador, as pessoas, aposentar compulsoriamente, como aposentou dezenas de professores universitários, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, Otaviano e Paul Singer. No Supremo Tribunal Federal, 3 ministros, Hermes Lima, Evandro Lise Silva e Vitor Nunes Leal, que era o brilhante autor de um clássico chamado Corelize do Chá de Voto e um grande especialista em habeas corpus, em cima, deu um poder absoluto ao presidente da República. Fechou o Congresso, só reabriram no ano seguinte para uma eleição, entre aspas, do Médici, que era candidato único, fecharam outra vez e reabriram depois em 1970. Então, isso é ditadura. É quando os parlamentares deixaram de ter imunidade parlamentar, podiam ser caçados, podiam ser presos, muitos foram presos, muitos foram torturados, obrigados ao exílio, outros desapareceram, sequer seus corpos foram entregues às suas famílias. Vamos lembrar lembrar aí o caso célebre, até por causa agora do filme, o deputado Rubens Paiva, que não sei se vocês sabem, era deputado por São Paulo, pelo antigo PTB aqui por São Paulo, e que vocês acompanharam o belíssimo filme que mostra a tragédia que foi esse dia em relação ao deputado Rubens Paiva, como fizeram em relação a outros parlamentares. E rapidamente, sem ser chato, mas estamos aguardando também o outro parlamentar que vai falar em defesa da PEC, o Chico Pinto citado, ele fez um discurso contra o general Pinochet, que estava visitando o Brasil em março de 74, quando da posse de Ernesto Geisel. Veio aqui, 6 meses antes, tinha ocorrido o golpe sanguinário no Chile, de 11 de setembro, que nós já citamos outro dia aqui, de 73. A data de condenação dos golpistas. Dos golpistas. Nós lembramos, falando, olha como a história da América Latina, 52 anos depois, como é que a história mudou. E lembrar que brasileiros foram mortos lá no Chile com auxílio da Polícia Política Brasileira, no Estado Nacional, que virou um campo de concentração. Então, todo esse contexto histórico, o deputado Chico Pinto pela Bahia, a base dele era a Feira de Santana, que é na entrada do sertão, na boca do sertão, né? E ele foi não só caçado, como foi preso, condenado à prisão. E escrevia seus artigos, eu não me esqueço porque eu era assinante, no jornal O Movimento, que era um semanário da imprensa independente, que foi fundamental, que existiu durante 5 anos, entre 75 e 80, e era censurado toda semana. Então, isso eu coloco, deputado, só para historiar as pessoas, os mais jovens, para saber o que é ditadura, né? Acompanhar. Nós sempre falamos aqui das censuras aos filmes, da censura aos programas de televisão, novelas, festivais. Por exemplo, você não tem uma imagem do Geraldo Vandré cantando, caminhando no Maracanãzinho. Você tem só o som. Sumiram com a imagem. Pode procurar que não existe a imagem, que apagaram, desapareceram. No Festival Internacional da Canção Fase Nacional, que foi a música que acabou ficando em segundo lugar, que o primeiro ganhou o Sabiá do Chico Buarque e Tom Jobim. Estou dando esses detalhes para mostrar até que ponto chegava o regime, que era desde o desaparecimento dos seus inimigos políticos, com prisões arbitrárias, sem processo, morte, até você, num simples festival internacional da canção, você ter censura, ter repressão. E o que era a vida de parlamentar? Quantos parlamentares não foram eleitos? Prefeitos, Esmeraldo Tarquini em Santos, vão lembrar, por exemplo, foi caçado, né, em Santos. E eu poderia citar assim, um número enorme de parlamentares, foram centenas que sofreram o arbítrio do regime militar. Não, isso é ditadura. O que nós vemos agora, desde 5 de outubro de 88, é um momento de maior liberdade, de plenas liberdades democráticas. Desculpe essa longa intervenção, deputado, mas era para também situar os nossos parlamentares. Eu estou aguardando a defensora, uma deputada defensora que diz que vai conversar conosco e com toda a liberdade, expor a sua opinião e conversar conosco, conversar com o deputado Ivan Valente. O deputado então fez referência... Eu queria concluir meu raciocínio. Sim, claro, como não? Então, a partir do momento que você tem, Vila, essa cassação e esse formato que estava na Constituinte, que estava na Constituição anterior, que era isso, você tinha que ter licença da Câmara para iniciar um processo, e aconteceu isso com Márcio Moreira Alves. Como você viveu desde 68
o AI-5 foi derrubado, continuou, nós só fomos mexer nisso na Constituinte. E a Constituinte manteve o espírito da resistência à ditadura. Porque quando você falava em caçar um deputado, você estava falando em liberdade, você estava falando em defesa da democracia, em defesa de um projeto de nação, em defesa do povo brasileiro. Esses é que eram os castigados. É por isso que a Constituição de 88, ela traz de 68 ainda isso. O que acontece logo em seguida? Quando, em 2001, eles foram fazer um balanço, tinha 180, como você falou, casos, só um, que eu acho que era um caso de assassinato, se eu não me engano, e teve também, eu vou contar para vocês, nenhum foi, não abriram o processo, não se abria processo. Aí falou, não, isso aqui é uma excrescência que acabou ficando pela realidade, porque nós já estávamos vivendo no pós-constituinte da democracia, a eleição direta. E o que aconteceu? Em 2001, eles revisaram e abriram o sistema atual, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal pode abrir o processo, sim, entendeu? Se é um crime comum e etc. Eu cito o caso do deputado Hildebrando Pascoal, aquele que usava a motosserra para assassinar pessoas no Acre. Ele não se conseguiu abrir o processo contra ele. Ele só foi condenado quando ele perdeu o mandato e pegou 100 anos de prisão. 100 anos de prisão. Esse é o maior... É o maior exemplo do que estava a Câmara. Corrupção, assassinato. Por isso que se fez isso. Então, o que eles querem voltar? Como agora tem uma ditadura, eu quero voltar, entende? Eu quero voltar àqueles tempos, porque eu estou sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes, eu estou sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Como assim? Aqui tem um devido processo legal, tem o direito de defesa, tem a Polícia Federal, tem uma PGR que investiga, que abre a ação penal. Se ela não abre a ação penal, então dificilmente o Supremo avança. E nós tivemos gente da PGR, como o senhor Augusto Aras, que não foi capaz de abrir qualquer processo sobre o bolsonarista, diga-se de passagem, sobre a questão da pandemia e da CPI da Covid, que agora o Flávio Dino está querendo abrir. Ora, não, agora não. Você analisa, às vezes a PGR aceita, outras vezes ela não aceita, a Polícia Federal está investigando. Nós não temos uma polícia política federal, como tem a Polícia Federal, era igual o DOI-CODE, entendeu? Assim como a Polícia Civil, que o senhor Fleury aqui, era todo mundo a serviço da repressão, da tortura e da matança. Isso não, hoje nós temos uma política mais profissionalizada. Eu não digo que ela, veja, o cidadão tem a sua consciência. Agora, o respeito à instituição, o profissionalismo é que deve vigir, o republicanismo. Então, o que está acontecendo? Eles querem colocar, os radicais da extrema-direita querem colocar o seguinte: nós estamos em perigo, porque estão abrindo processo contra a gente. É o caso do Daniel Silveira. Eu era do Conselho de Ética. O que o Daniel Silveira fez não fica impune em nenhum país. Ele achou que era a casa da mãe Joana. O Bolsonaro, ao fazer o discurso de 7 de setembro, aqui na Paulista, e falar: não atenderei mais a nenhuma decisão da justiça, canalha, Alexandre de Moraes. E depois o Temer foi salvar ele fez o arregaço, que a gente chama. Senão ele devia ter perdido o mandato ali. Porque, o que estava acontecendo de fato? O que era aquilo, Vila? O sujeito pegar uma caminhonete na porta do quartel-general Forte Apache. Vocês entendam que esse país não vai para o comunismo. Porque, que comunismo? O que esse cara está falando? Está falando de se perpetuar no poder. Foi golpe continuado desde o primeiro dia de governo Bolsonaro. Ele não aceitou o resultado das urnas que ele ganhou. Ele falou que ganhou no primeiro turno. É o trumpismo, é o Steve Bannon, são as fake news. Entende? Eles pegaram um sistema de mentiras. Sistema. Gabinete do ódio. Aí abre a CPI do gabinete do ódio, das milícias digitais. Eles enlouquecem porque eles vivem disso. Eles não fazem um debate aberto. Eu sinto saudades
dos programas que tinha lá, da Maria Lídia. Então, que tinha 4 deputados lá, aquele mais fortão que eu esqueço o nome, lá na Record, eu acho. Debate na Gazeta, era toda noite, vamos sair da crise. Vamos sair da crise e tal. Você debatia 4 deputados, deputadas. Era um negócio mais livre, como eu estou falando. Surgiu o PSDB, o Mário Covas, que você citou, foi cassado também. Foi cassado assim depois... como o Rubens Paiva foi deputado cassado do PSDB. Também pelo regime. Eu queria só lembrar quem nos acompanha. Só para concluir, eu queria te falar o seguinte, então, qual é o raciocínio daqueles que querem fazer debate ideológico? Não estou falando nem só aqueles que roubam mesmo, entende? Que têm negócios e negociatas, que nunca fizeram um discurso da tribuna, entendeu? Que não vão para as comissões. Então, o negócio ali é poder, entende? É poder e dinheiro. E agora, pelo Arthur Lira, por essa turma, é criar um semi-presidencialismo. Entende? Em que o poder executivo é refém. Aí entra as emendas parlamentares. Eles não dependem mais.